vamos às ruas de Araraquara. Ed Júnior trazendo as informações do setor da polícia. E esse caso, Ed, esse médico envolvido com 3 travestis, caso que começou num motel e terminou na delegacia. E nesta sexta-feira, um médico de 26 anos acionou a polícia militar por conta de um desacordo comercial entre ele e 3 travestis no quilômetro 224, dentro de um motel na cidade de São Carlos. De acordo com o boletim de ocorrência, o médico disse que é usuário de entorpecentes e, após uma recaída, passou na Avenida Getúlio Vargas e contratou as 3 travestis para um programa no motel. O homem alegou que ficou em um dos quartos com uma das travestis e as outras 2 ficaram em outro quarto, que consumiram drogas e fizeram o programa. Após os fatos, o médico efetuou o pagamento através de Pix, que é a transferência bancária digital, no valor de em torno de R$ 3.200 para as travestis. O homem alega que, em seguida, após as transferências, houve um desacordo comercial e, segundo ele, uma das travestis o agrediu e também mexeu em sua bolsa, pois queria mais dinheiro. Todos os envolvidos foram encaminhados à central de flagrantes em São Carlos e as travestis confirmaram sim o programa, o uso de entorpecentes, mas negaram a versão do médico de que uma delas teria o agredido e também negaram a tentativa de furto da sua bolsa. O delegado então fez o boletim de ocorrência de lesão corporal e todos os envolvidos foram liberados. Agora, a realidade é uma só, né? As pessoas, elas acabam se preocupando muito mais com as fantasias sexuais das pessoas envolvidas. Cada um cuida, logicamente, da sua vida sexual. Cada um é livre, logicamente, tem suas próprias consciências para poder fazer o que desejar, tá bom? Vivemos uma liberdade exatamente por esse motivo, mas o próprio médico acabou confessando que acabou se envolvendo numa trilha desse tamanho e acabou fazendo algumas confusões em função das drogas consumidas, né? Porque a droga chega em determinado momento que leva a pessoa a agir muito mais pela emoção ou com reações totalmente descontroladas do que com a razão. Então, o grande problema aí não está nem nas fantasias sexuais das pessoas envolvidas, mas, infelizmente, com a questão das drogas. Então, veja só onde as drogas elas acabam empurrando as pessoas com uma vida inteira pela frente, de repente pode comprometer a sua carreira, confessando no boletim policial que realmente está dominado pelas drogas. Teve uma recaída e acaba se envolvendo numa situação como essa. Por isso que eu volto a realçar, as fantasias sexuais, as opções sexuais, nós não temos absolutamente nada a ver com isso. A nossa preocupação está centrada realmente na questão das drogas, que leva a destruir carreiras, né? Quantas carreiras eu, com meus 52 anos de jornalismo, já vi destruída pelas drogas. Artistas, jogadores de futebol, médicos, dentistas, jornalistas, enfim, as drogas acabam realmente aí atrapalhando a vida de muita gente. Então, por isso nós temos aqui que, como comunicadores, nós temos que fazer um trabalho, nosso mesão, para que as pessoas elas se afastem das drogas, tá bom? Porque é uma experiência com uma droga, muitas vezes, que as pessoas acham que não vão terminar em nada, drogas que seria apenas aí uma aventurazinha boba tal, que de repente acaba numa dependência, como acaba acontecendo com o álcool, com a cocaína, com a maconha e com outras drogas. Então, fica aqui, viu, a nossa impressão em cima dessa questão. Porque tem muita gente que eu já vi aí postando, nossa senhora, porque tal, mas muito mais preocupado com a fantasia sexual, tá certo? Com as preferências sexuais das pessoas, do que simplesmente com a tragédia das drogas. Pelo menos essa é a minha visão, viu, Chico? Viu, Ernesto e Fernando? Pelo menos a minha. Madalena, a fantasia sexual dele só chegou ao noticiário policial em razão dessas agressões e dele procurar a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Realmente o jornalismo não teria nada a ver se ele tivesse simplesmente entrado no motel com os 3 travestis, saído e ido embora sem procurar a polícia, porque aí, entre os 4, eles resolvem, não importa se ele contrata travesti ou garota de programa. Agora, falando especificamente da questão das drogas, é por isso que eu sempre defendo aqui que você não tenha a primeira experiência. Consumo recreativo, fuja disso. Quem falar para você, não, um baseadinho, né, só um cigarrinho de maconha é recreativo, fuja disso. Porque a partir do primeiro você vai para o segundo, de repente o terceiro, aí de repente o terceiro não serve mais, não está mais dando efeito. Aí você vai para a cocaína e vai aumentando a dose.
Então, o recado que eu deixo aqui, sempre defendo, não se aproxime das drogas, porque essa história de consumo recreativo acaba muitas vezes levando a uma situação como essa. E a droga não escolhe classe social nem profissão. A gente não está denunciando o comportamento dele, a gente está simplesmente noticiando o crime que foi envolvido. Eu costumo falar com relação às drogas que a sensação deve ser parecida como se jogar de um edifício. No começo vai ter aquela sensação, né, de adrenalina e tal. O problema é que uma hora você chega na calçada, e a hora que você chega na calçada, o resultado é desastroso. Fuja das drogas. As drogas, infelizmente, levam a um caminho que muitas vezes não tem volta. Essa história relatada agora, independentemente do gosto sexual das pessoas, e ninguém está aqui para julgar absolutamente ninguém. A pessoa tem a liberdade, mas também precisa ter a responsabilidade. Mas eu já vi muitos casos semelhantes a esses, com um desfecho bastante triste. Luiz? Bom, o que acontece num caso como esse, Chico, e certamente não vem explicitamente à tona, é claro que a curiosidade, né, do público em relação ao comportamento sexual, aquele julgamento moral que a gente deve evitar, evidentemente, né? Olha o que o médico está fazendo com as travestis no motel. Isso é uma questão particular dele, ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. Eu penso até que a questão das drogas, muitas vezes, entra nessa história como uma justificativa pública, né, da situação em si. Por exemplo, vimos isso, né, com o ex-jogador Ronaldinho, né, o Ronaldo Fenômeno, que se envolveu numa situação semelhante a essa, também com travestis no motel, e depois, recentemente, até deu uma entrevista ao Bial, dizendo, olha, é uma época que eu estava muito ali no álcool e tal. Então, quer dizer, tenta dar essa alegação, né? O álcool entra como álibi nessa história. Agora, o que se esconde, muitas vezes, é que nesse tipo de relação, sabendo da fragilidade do médico, e sabendo que ele não tem interesse na divulgação, na revelação daquele encontro amoroso, algumas pessoas se aproveitam disso e levam para a chantagem. Combinamos R$500, mas eu quero 1.000, quero 2.000, quero 3.000, tentando fazer essa chantagem, levando o outro realmente a uma situação de fragilidade. Isso, infelizmente, é muito comum. Me lembro recentemente envolvendo, não era nem um travesti, era uma garota de programa aqui em Araraquara, em que o cidadão chegou no quarto do motel e ela, querendo arrancar mais dinheiro, acabou o atingindo com um golpe de garrafa quebrada, né? Ou seja, quero mais dinheiro, senão eu vou contar, vou divulgar, tirei foto, etc. Cria-se ali uma situação de exploração que expõe a pessoa. E que passa a ser crime, né? A partir do momento em que há essa atitude de extorsão, de forçação de barra, de ir além do que foi combinado, passa a ser crime. Aí o delegado não tem que simplesmente liberar as partes. Tem que apurar realmente o que aconteceu e os envolvidos responderem por isso. Porque se foi combinado um valor, aí se aproveitam da oportunidade, dessa fragilidade, como citou o Luiz, para extorquir a pessoa que fez a contratação, que combinou o programa, aí já passa a ser crime independente se é garota de programa, travesti ou heterossexual.